Desde o início da existência humana, a água sempre ocupou um lugar ambíguo, fonte de vida e, ao mesmo tempo, ameaça constante. Rios garantiam alimento, fertilidade e abrigo, mas também isolavam territórios. Lagos ofereciam pesca, mas escondiam perigos invisíveis. E os mares? Os mares eram um mistério absoluto, vastos, imprevisíveis, aparentemente infinitos. Durante milhares de anos, o horizonte aquático simbolizou o limite do mundo conhecido. Antes da escrita, antes das cidades, antes da própria noção de civilização, o ser humano já observava a água com atenção. Via troncos flutuando, folhas sendo levadas pela corrente, animais atravessando rios. Aos poucos, surgiu uma pergunta simples e revolucionária. E se fosse possível ir junto? Dessa pergunta, nasceu uma das maiores transformações da história da humanidade: a criação das primeiras embarcações. Navegar não era apenas se deslocar. Era arriscar a própria vida. Era enfrentar correntes, ondas, frio, fome e o medo do desconhecido. Cada travessia bem-sucedida carregava aprendizado. Cada fracasso deixava marcas profundas. Ainda assim, o homem insistiu. Porque do outro lado da água havia recursos, terras, oportunidades e, talvez, um futuro melhor. Neste documentário, vamos percorrer essa jornada extraordinária. Desde os primeiros artefatos flutuantes até as embarcações que permitiram cruzar oceanos inteiros. Uma história de engenhosidade, coragem e adaptação. Uma história que explica como a humanidade deixou de temer a água e passou a dominá-la. No final do vídeo, inscreva-se no canal The Brothers Docs, deixe seu like e ative o sino para continuar explorando as grandes histórias que moldaram o mundo. As primeiras embarcações surgiram em um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam mapas, bússolas, instrumentos de navegação ou qualquer forma de registro escrito que orientasse deslocamentos. A humanidade ainda dava seus primeiros passos na organização social, e o conhecimento era transmitido quase exclusivamente pela observação da natureza, pela experiência direta e pela tradição oral passada entre gerações. Cada descoberta nascia da tentativa, do erro e, muitas vezes, da necessidade extrema de sobrevivência. Nesse cenário primitivo, a relação do ser humano com a água era ambígua. Rios, lagos e mares forneciam alimento, água potável e rotas naturais, mas também representavam perigo, isolamento e morte. Correntes fortes, cheias repentinas e profundidades desconhecidas impunham limites claros à mobilidade humana. Durante muito tempo, atravessar um rio largo ou um lago significava um desafio quase intransponível. Os primeiros contatos com a navegação provavelmente aconteceram de forma acidental. Troncos de árvores caídos nas margens flutuavam naturalmente, e não demorou para que alguém percebesse que poderia se apoiar neles para atravessar pequenas distâncias. O simples ato de observar um objeto flutuando despertou uma percepção crucial. A água podia sustentar peso. Esse entendimento rudimentar marcou o início de uma revolução silenciosa na história humana. Com o tempo, o que começou como improviso se tornou intencional. O homem passou a empurrar esses troncos, a se equilibrar melhor sobre eles e, gradualmente, a compreender que era possível direcionar o movimento. O controle da flutuação não surgiu de forma imediata, mas como resultado de inúmeras tentativas, quedas e aprendizados empíricos. Cada travessia bem-sucedida representava uma pequena vitória sobre o ambiente. Foi assim que surgiram as primeiras balsas primitivas. Troncos passaram a ser amarrados uns aos outros com cipós, fibras vegetais, raízes flexíveis ou até tendões de animais. Essas estruturas simples, porém engenhosas,
aumentavam a estabilidade e a capacidade de carga, permitindo transportar não apenas pessoas, mas também ferramentas de pedra, alimentos coletados, caça e até membros de um mesmo grupo familiar. Em regiões alagadas, áreas pantanosas ou territórios cortados por grandes rios, essas balsas se tornaram essenciais para a sobrevivência. Elas facilitaram deslocamentos sazonais, permitiram o acesso a novas áreas de caça e pesca e ampliaram o contato entre grupos humanos antes isolados. Aos poucos, a água deixou de ser apenas um obstáculo e começou a se transformar em um meio de ligação entre comunidades. Antes de seguirmos desbravando as primeiras embarcações, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deixe também seu comentário. O que achou do modo em que a humanidade descobriu as embarcações? E nos ajudaria muito se clicasse no botão Valeu demais. Isso nos ajuda muito na criação de um conteúdo com seriedade e qualidade para o nosso canal. Continuando, o próximo grande avanço tecnológico foi a criação da canoa escavada, conhecida como canoa monóxila. Utilizando ferramentas rudimentares de pedra, ossos e madeira, além do domínio do fogo controlado, povos pré-históricos aprenderam a esculpir o interior de grandes troncos. O processo era lento e exigia habilidade. Queimava-se o centro da madeira e, em seguida, removia-se o material carbonizado, repetindo o procedimento até atingir a forma desejada. O resultado foi uma embarcação muito mais eficiente. As canoas monóxilas eram mais leves, estáveis e manobráveis do que as balsas. Permitiram maior controle de direção, aumento da velocidade e melhor adaptação a diferentes ambientes aquáticos, como rios estreitos, lagos e zonas costeiras calmas. Esse avanço marcou uma das maiores conquistas tecnológicas da pré-história. Evidências arqueológicas indicam que esse tipo de embarcação já era utilizado há pelo menos 10.000 anos, e possivelmente muito antes. Vestígios de canoas antigas foram encontrados em diversas regiões do mundo, desde a África até a Europa, da Ásia às Américas. Essa ampla distribuição demonstra que a navegação primitiva não foi uma invenção isolada, mas uma resposta universal às mesmas necessidades humanas. Graças às canoas, grupos humanos conseguiram migrar, expandir territórios, estabelecer novas rotas de contato e desenvolver formas mais complexas de organização social. A pesca ganhou importância, o comércio rudimentar começou a surgir e o intercâmbio cultural se intensificou. Pela primeira vez, a água deixou de separar e passou a conectar. A partir desse momento, rios e lagos deixaram de ser apenas limites naturais. Tornaram-se caminhos. Caminhos que, séculos mais tarde, levariam a humanidade a explorar oceanos inteiros e a redefinir os rumos da própria história. À medida que o ser humano dominava melhor a água, aquilo que começou como simples travessia se transformou em algo muito maior. As embarcações deixaram de servir apenas à sobrevivência imediata e passaram a sustentar comunidades inteiras. Com o crescimento populacional e a fixação em territórios específicos, os barcos evoluíram junto com as sociedades, acompanhando o surgimento das primeiras grandes civilizações. Não por acaso, muitas delas nasceram às margens de rios. Essas vias naturais tornaram-se verdadeiras artérias da vida econômica, política e cultural. Navegar já não significava apenas cruzar um obstáculo, mas conectar pessoas, transportar riquezas e exercer poder. No Egito Antigo, o rio Nilo era o coração pulsante da civilização. Seu fluxo previsível, marcado pelas cheias anuais, permitiu o desenvolvimento da agricultura e, ao mesmo tempo, impulsionou a construção de embarcações cada vez mais sofisticadas. Inicialmente feitas de papiro, leves e adequadas para o transporte cotidiano, essas embarcações evoluíram para barcos de madeira robustos, capazes de carregar cargas pesadas,
incluindo os enormes blocos de pedra utilizados na construção de templos, estátuas e pirâmides monumentais. Os egípcios dominaram o uso de remos e, sobretudo, das velas. Aprenderam a explorar os ventos constantes do Vale do Nilo para navegar contra a corrente, combinando força humana e energia natural. Esse domínio marcou um salto tecnológico fundamental, permitindo viagens mais longas, organizadas e previsíveis. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, a navegação também desempenhou papel central. Embarcações de fundo chato, ideais para águas rasas e irregulares, garantiam o transporte de grãos, cerâmica, tecidos e metais entre cidades distantes. Esses barcos conectaram alguns dos primeiros centros urbanos da história. Navegar deixou de ser apenas uma questão de sobrevivência. Tornou-se economia, comércio e integração social. Mas, apesar desses avanços, a navegação ainda estava limitada às águas internas. O maior desafio permanecia à frente: o mar aberto. Foram os fenícios que deram esse passo decisivo. Vivendo em uma estreita faixa costeira, sem grandes áreas agrícolas, eles voltaram-se naturalmente para o mar. Desenvolveram navios com cascos mais robustos, quilhas profundas e maior capacidade de carga. Guiados pelas estrelas, memorizando correntes e ventos, transformaram o Mediterrâneo em uma vasta rede comercial, conectando portos, culturas e povos de maneira inédita. Enquanto isso, em regiões distantes do planeta, outras civilizações alcançavam feitos igualmente impressionantes. No Oceano Pacífico, povos austronésios construíram canoas oceânicas com estabilizadores laterais, capazes de enfrentar longas travessias em mar aberto. Sem instrumentos, orientavam-se pelas estrelas, pelo movimento das ondas e pelo comportamento das aves. Assim, colonizaram ilhas separadas por milhares de quilômetros, em uma das maiores expansões marítimas da história humana. No norte da Europa, os vikings elevaram a engenharia naval a um novo patamar. Seus navios longos, leves e flexíveis eram verdadeiras obras-primas, rápidos, resistentes e capazes de navegar tanto em rios rasos quanto em mares agitados. Graças a essas embarcações, exploraram o Atlântico Norte, alcançaram a Islândia, a Groenlândia e até a América do Norte, séculos antes das grandes navegações modernas. Com o passar do tempo, novas tecnologias começaram a se acumular. Lemes fixos na popa, velas triangulares que permitiam navegar contra o vento, cascos reforçados e maior padronização na construção naval. Cada inovação tornava as viagens mais seguras e previsíveis. E o mundo, pouco a pouco, parecia diminuir de tamanho. No final da Idade Média, esse vasto conhecimento acumulado ao longo de milênios começou a convergir. Na Península Ibérica, portugueses e espanhóis reuniram técnicas fenícias, árabes, vikings e mediterrâneas. O resultado foi a caravela, uma embarcação leve, resistente e extremamente manobrável, projetada para enfrentar o oceano. Esses navios permitiram algo inédito: viagens longas pelo Atlântico, longe da costa, sem referências visuais de terra firme. Pela primeira vez, o ser humano se lançou deliberadamente em águas desconhecidas, impulsionado pela curiosidade, pela ambição e pela fé. As embarcações da Era dos Descobrimentos transportavam muito mais do que mercadorias. Levavam ideias, religiões, conflitos e projetos imperiais. Conectaram continentes, redesenharam mapas e mudaram para sempre o curso da história humana. O mar, que durante milênios foi visto como um limite intransponível, transformou-se em uma ponte global, e a navegação passou a definir o destino do mundo. A história das primeiras embarcações é uma narrativa de coragem contínua. Cada tronco amarrado, cada canoa escavada, cada vela erguida representou uma decisão ousada.
enfrentar o desconhecido em vez de recuar diante do medo. Sem as primeiras embarcações, não haveria civilizações fluviais, comércio global, descobertas geográficas ou integração cultural entre povos distantes. A água, que separava, passou a unir, e o homem, que antes temia o mar, aprendeu a compreendê-lo, explorá-lo e, em certa medida, dominá-lo. Mesmo hoje, quando navios gigantes cruzam oceanos guiados por satélites, a essência permanece a mesma. Cada embarcação moderna carrega em seu DNA a herança daqueles primeiros experimentos rudimentares feitos à margem de um rio pré-histórico. As primeiras embarcações não foram apenas invenções técnicas, foram declarações de intenção. Provas de que o ser humano nunca aceitou limites impostos pela natureza. Onde havia água, ele criou caminhos. Onde havia medo, ele construiu barcos. Se você gostou dessa jornada pelas origens da navegação, inscreva-se no The Brothers Docks, deixe seu like e continue conosco. Ainda há muitos mares históricos para explorar.